O próximo assunto tem a ver com o presidente Lula. Ele disse hoje que os planos do PCC para atacar Sérgio Moro, entre outras pessoas, estava incluindo inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin nessa lista de pessoas a serem atacadas, que esses planos, na verdade, seriam uma armação por parte do ex-juiz. Uma investigação da Polícia Federal concluiu que havia, sim, um planejamento dessa facção do crime organizado que mirava as autoridades. Vamos ouvir, em primeiro lugar, o que disse o presidente da República. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Não houve edição da nossa parte, do trecho que vocês acabaram de ver. Não foi algo que escapou, às vezes escapa numa entrevista de um personagem político. Ele reiterou 3 vezes nesse trecho acreditar ser uma armação. Imediatamente após, numa entrevista concedida a nós, exclusiva, o senador Sérgio Moro rebateu as afirmações do presidente de que o plano criminoso seria uma armação. Moro questionou a reação do presidente diante da evidente gravidade do caso. Vamos conferir o que ele disse. E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo, que informou que havia um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato, teria sido uma armação. Então eu quero perguntar ao senhor presidente da República: o senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? Se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República, por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Eu quero sugerir como um possível tema da nossa conversa aqui agora na nossa roda, o que a gente consegue interpretar, começando por você, Raquel, da forma de comportamento do presidente. É difícil, na minha interpretação, assumir um cálculo político racional, entre aspas, ao que ele fez. A gente, evidentemente, se concentra, como fizemos várias vezes aqui, ou tentamos várias vezes com aqui, Bolsonaro, entrar na cabeça do Bolsonaro quando ele nos surpreendia com declarações a respeito das quais a gente não conseguia, no fundo, identificar o que ele queria com aquilo. Você tem uma interpretação? Então, me lembrou muito Jair Bolsonaro, porque a sensação que dá é que o Lula estava repetindo uma narrativa de rede social. É tudo uma armação, e sem prova, sem nenhuma prova concreta. E aí ele mesmo, né, faz um head, como a gente diz no mercado. Não, eu não quero acusar ninguém, mas eu vou investigar. Mas eu tenho certeza, eu estou convicto que é tudo uma armação do Moro. Me deu muito essa sensação, me remeteu muito ao mesmo comportamento que o Bolsonaro usava, de você repetir uma narrativa que estava ali dentro das redes sociais, reverberando dentro de um grupo político A ou do grupo político B, sem provas, e expressar essa narrativa. E é meio... Como já era complicado, no caso do Bolsonaro, na função de presidente da República, também é no caso do Lula, William. Ok, na sua interpretação existe sim um comportamento político aí atrás, porque você está dizendo... Não, não é porque isso. Se ele está repetindo uma narrativa política nas redes sociais... Não? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, muitas vezes nas redes sociais tem um comportamento de manada. As pessoas, para participarem de um grupo, para se sentirem pertencentes, elas ignoram dados da realidade e elas entram, Raquel, ali naquela narrativa e acreditam naquilo sem Eu vou refazer o ponto, então.
Não é uma coisa política tática, é quase como o tio do Zap. O tio do Zap também tem um comportamento político. No caso do presidente da República, a pergunta é a seguinte: existe um cálculo político e falar o que o tio do Zap fala é um cálculo político? Ou isso é simplesmente uma declaração feita por um estado emocional difícil, ou como o interpretaríamos Daniel Rittner? É um comportamento político, não importa qual seja o cálculo, ou é um destempero emocional? Eu percebo que é uma mistura das duas coisas. Do lado do cálculo político, o que os próprios ministros do PT começaram a dizer hoje ao longo do dia é que é um cálculo político errado. É errado porque o Moro é um senador neófito em Brasília, que não pertence ao palanque político aqui da política em Brasília, né, de forma geral, ainda está construindo sua imagem no Congresso, e o que o presidente Lula está fazendo ao falar, tantas vezes ele falou já na terça-feira, né, tratou Sérgio Moro com um xingamento e outras platitudes ali sobre um suposto conluio da Lava Jato com o Departamento de Justiça americano, enfim. Ao dar esse palanque para Sérgio Moro, ele está alimentando um novo anti-Lula, em um momento em que a oposição está fragilizada porque Bolsonaro está fora do país, porque outros possíveis líderes, Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, Romeu Zema, ainda não tem punch suficiente para tal. Então ele está alimentando uma pessoa que tem uma liderança natural, mas que nunca conseguiu passar de um certo público, está criando talvez um novo Jair Bolsonaro. Essa foi a crítica que eu ouvi dos ministros. Então, Daniel, então você está sugerindo uma ótima pergunta seguindo a essa, que é a seguinte: o que leva, Caio, uma raposa política velha, felpuda e velha como Lula, que poucos hoje em atividade têm experiência política, a vivência política que ele tem, o que leva ele a cometer o que o Daniel acabou de descrever, nas palavras de aliados do próprio Lula, um erro político? Nós estamos sem o áudio dos estúdios Caio Junqueira, estão nos subtraindo o áudio. Posso matar essa, William? O Caio vai ficar louco da vida com ele. Deixa ele voltar ao áudio. Eu queria o Felipe também, uma pergunta. Então, nós vamos tentar restabelecer o Caio, enquanto nossos técnicos trabalharão assiduamente para conseguir restabelecer a voz do Caio. Daniel, por favor. Eu só queria acrescentar um rápido comentário. Eu acho que, assim, em vários episódios, desde o início deste Lula 3, o que falta, e eis uma grande diferença para Lula 1, é um grande amigo, um grande aliado, um grande ministro ali da geração do próprio Lula. E quem que era isso no Lula 1? José Dirceu, Gilberto Carvalho, Luiz Guxiquem, Márcio Tomás Bastos, em alguns casos, Luiz Dulce, que tivesse a capacidade de dizer olho no olho ali, absolutamente à vontade para o Lula: olha, não vá por essa direção, fique calado, ou você está errado. Essa figura inexiste hoje no governo Lula 3. Deixa eu ir a você então, Felipe, enquanto a gente procura o que está acontecendo com o microfone do Caio Junqueira. Supondo que você se associe a essa interpretação, não sei qual é, que nós temos ali um cálculo político e que foi um erro esse cálculo político. O que leva um personagem experiente a cometer um erro dessa magnitude? Olha, Vac, com a devida vênia, eu não vejo cálculo político nenhum e nem tenho, né, historicamente, um culto a essa habilidade do Lula. O Lula sempre atacou adversários políticos, principalmente se eles apontaram elementos negativos na sua biografia, na sua trajetória, na sua moralidade. Ele divide a sociedade em nós contra eles e ele ataca eles sem qualquer escrúpulo, e foi isso que ele fez. É uma declaração bárbara, uma mistura de malícia com ódio, com pitadas de perversidade. É alguém que é vítima de uma facção criminosa, podia ser qualquer pessoa, e não se trata uma vítima de uma facção criminosa que deixou toda uma família tensa com um potencial sequestro dessa maneira, nesse caso específico. Ele rebaixa o cargo de presidente da República, não dá para acreditar que simplesmente é um tiozão de Zap que está repetindo uma narrativa conspiratória de rede social. Não é acreditar de rede social,
é que ele é presidente, ele precisa pesar as suas declarações e as suas consequências. E ele não fez isso, ele se deixou levar por esse ódio, que para ele tudo justifica. E para os seus apoiadores também, a gente vê como eles tentam legitimar moralmente uma declaração indefensável. Eu não estou, quando eu mencionei o tiozão do Zap, eu não estou querendo justificar Claro. o Não, Lula. ninguém entendeu assim, Ninguém Raquel. entendeu. Eu só estou colocando que a forma como ele está se comportando dá uma sensação que o Lula está procurando aqui uma palavra correta. Com dificuldade de se controlar? Exato, um pouco abalado psicologicamente. Deixa Depois agora. eu termino. Puseram a pilha nova no teu Sim. microfone, Caio. Estamos ouvindo. Então vai, Caio, tua bola. Não, eu responderia que uma declaração dessa se deve a basicamente 580 dias de prisão. E um raciocínio muito mais com o fígado, ou 100% com o fígado, do que com o cérebro. Então você está dizendo que é uma questão puramente emocional? Sim, é importante entender que esse presidente volta depois de uma Operação Lava Jato, depois de ficar preso, longe de mim aqui justificar, acho um desastre o que ele falou, acho extremamente equivocado, desrespeitoso, inclusive com os investigadores, com as instituições ali, Polícia Federal, até Ministério da Justiça, Ministério Público de São Paulo e por aí vai. Né? Não se trata disso. Eu estou tentando entrar na cabeça dele, que é o exercício que a gente fez muito durante o governo Bolsonaro, estamos tentando fazer isso aqui hoje. 580 dias de prisão, se eu puder te responder. E aí como a Lava Jato para o presidente Lula teria sido uma armação, tanto que ele está aí, né? Saiu da prisão direto para a presidência da República, teve algumas sentenças anuladas, sentenças do próprio Sérgio Moro, isso permitiu ele retornar à arena eleitoral, toda a história que a gente sabe, como aquilo na cabeça dele foi uma armação, qualquer coisa que se refere a isso, ao Sérgio Moro, também na cabeça dele seria uma armação, mas é aquela coisa de ódio, de rancor, e tem muito, é um presidente que vem carregado com isso, basta ver os vetos em diversas nomeações que existem e que ocorrem, no segundo escalão, principalmente, por pessoas que apoiavam a Lava Jato. Então, é uma linha de corte também no governo. Eu tenho a Raquel, tenho o Felipe me pedindo a palavra. Desculpe a falta de educação, de cortesia com os meus colegas. Eu tenho que ir logo mais para o break. Eu preciso que vocês sejam bem breves, Felipe. Raquel? Não, só concluir o que eu estava falando. É difícil, né, você entrar na cabeça ou no emocional das pessoas, mas recuperando as falas do Lula, desde que ele ganhou a eleição, assim que ele ganhou a eleição, ele chorava continuamente, lembra? Vários episódios em que ele dava declarações muito fortes, parecia que ele tinha ganhado por uma margem assim de 70%, 80% dos votos, comprando várias brigas, não só com o mercado financeiro, mas diversas brigas. E os relatos que a gente tem das pessoas que estão em volta dele é de que ele estaria muito sensível. Isso são relatos das pessoas que estão próximas dele. E aí a gente vê uma declaração como essa, que é uma declaração totalmente descabida e absurda, mas me parece de uma pessoa abalada mesmo. Felipe? Só registrar que ele pode ter ficado preso 580 dias, mas já está solto há mais de 1000 dias. Quer dizer, ele foi solto no final de 2019, teve mais de 3 anos para curar aí esses ressentimentos, está no cargo de presidente da República, passou por uma campanha eleitoral. Quer dizer, tem coisas que não cabe a um presidente da República falar. E essa investigação, ela não veio do Sérgio Moro, essa investigação veio do Ministério Público de São Paulo, passou pela Polícia Federal, envolveu diversos agentes. Então, assim, quer desabafar? Faz terapia. Não fica no exercício do cargo da presidência da República acusando alguém de uma armação com cumplicidade com agentes públicos e criminosos. Nós, repórteres, que no fundo a gente trata também de escrever a história como ela acontece, estamos diante de um dilema. Que é saber em que medida uma pessoa emotiva, eu conheço Lula há mais de 40 anos, Lula sempre foi uma pessoa emotiva. A dúvida para nós é saber, ele é dono das suas emoções ou as emoções estão sendo donas dele como chefe de Estado? Nós estamos diante desse dilema profissional como jornalista. As emoções ser donas de um chefe de Estado é muito complicado. Para mim, pessoas maduras, nas pessoas maduras, inteligentes, bem resolvidas, a razão educa os sentimentos. E nele está sendo ao contrário. Estamos diante de um belo dilema profissional.